E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo dos segredos, mentiras e probabilidades. Isso parece interessante. A gente vai tentar descobrir como manter informações confidenciais no mundo onde, bem, os sistemas são tipo super vulneráveis, né? Essa é a grande questão hoje em dia, né? Tipo, como garantir que a informação continue segura quando tudo parece estar à beira do colapso. Exatamente. E para nos guiar nesse labirinto digital, a gente tem uma pilha de pesquisas incríveis. Oh, Mas, calma, a gente não vai atolar vocês em termos técnicos, tá? A ideia é, tipo, pegar os insights mais importantes, sabe? Aquelas pepitas de ouro que realmente fazem a diferença. tipo, traduzir a linguagem técnica pro dia a dia, né? É isso aí. Mostrar como esses conceitos se aplicam a coisas reais, tipo leilões online, armazenamento em nuvem, votações eletrônicas. Aham, entendi. Bom, para começar, tem um artigo, Segredo apesar do compromisso, que já coloca a gente num cenário bem realista. Ele parte do princípio de que falhas de segurança são praticamente inevitáveis. Faz sentido. Então, em vez de sonhar com uma fortaleza impenetrável, a pesquisa foca em sistemas que, mesmo com partes comprometidas, ainda conseguem manter o sigilo. Interessante. É como ter um plano B pro caso do plano A dar errado. Isso. E o ponto-chave é que os níveis de segurança mudam o tempo todo, né? Dinamicamente. E o artigo usa o Picálculo, que é uma ferramenta para analisar o fluxo de informação dentro de um sistema, considerando, claro, a possibilidade de violações em diferentes níveis. Picálculo. Ah. Nossa, parece complicado. O nome assusta um pouco, mas o artigo explica de um jeito bem didático. Imagina o Picálculo como uma linguagem, sabe? Uma linguagem específica para descrever protocolos de segurança. Entendi. Ele modela as diferentes partes do sistema como processos que se comunicam. E o legal é que ele tem um sistema de tipos integrado, tipo um corretor gramatical, que garante que a informação confidencial não vaze para onde não deve. Ah, tá. Agora entendi melhor. E no artigo tem algum exemplo prático disso? Tem sim. Eles mostram um exemplo com vários processos se comunicando em níveis de segurança diferentes. É como se estivessem sussurrando segredos num lugar cheio de gente, sabe? Uhum. No começo a anotação parece confusa, mas os autores fazem um ótimo trabalho em traduzir tudo para termos do mundo real. Que bom. E como a gente pode imaginar isso funcionando na prática? Pensa em diferentes usuários acessando dados no sistema de armazenamento em nuvem. Uns têm acesso maior que outros, né? Certo. O Picálculo, junto com o sistema de tipos, garante que os segredos fiquem protegidos dentro da sua zona de segurança, mesmo que partes do sistema sejam comprometidas. Show de bola. Mas e aí, como essa teoria toda se aplica na vida real? Boa pergunta. O próximo artigo que vamos analisar responde isso de forma brilhante. É sobre leilões práticos que preservam o segredo, verificáveis e confiáveis. Ele mostra como o Picálculo pode ser usado em soluções reais. Que legal. O objetivo é criar um sistema de leilão seguro, onde os lances são secretos até o final, mas todo mundo tem certeza de que o processo foi justo. Parece bem complexo. Mas o mais legal é que eles não só falam da teoria, como também implementam um sistema e fazem testes. Eles provam que o sistema aguenta centenas de participantes, tudo num PC comum. Caramba! Impressionante, né? E o que mais chama atenção é o uso da criptografia homomórfica de Paley. Criptografia homomórfica. Que nome complicado. Parece coisa de ficção científica. Mas essa técnica permite que você faça cálculos com dados criptografados sem precisar descriptografá-los. Como assim? É como se você pudesse somar os valores dentro de vários envelopes lacrados sem precisar abrir nenhum deles. Nossa, que loucura. E a beleza desse sistema de leilão é que ele é prático. Não é só teoria, ele foi pensado para ser eficiente e funcionar no mundo real. Sensacional. Mas será que a gente consegue alcançar a segurança perfeita na prática? Essa é a questão, né? E é aí que entra o artigo Rumo a um tratamento formal do segredo contra adversários computacionais. Ele reconhece que a criptografia é perfeita. Bem, é como um unicórnio. Linda na teoria, mas difícil de achar na vida real. Esse artigo explora a criptoanálise probabilística, onde invasores tentam explorar as fraquezas, sabe? Para conseguir informações mesmo sem saber a chave. É como um ladrão que descobre a combinação de um cofre só de ouvir os cliques. É uma boa analogia. E eles usam um exemplo no artigo para ilustrar isso. Pequenas variações em mensagens criptografadas que a gente nem perceberia podem ser a chave para um ataque. É como um detetive que encontra uma pegada diferente na cena do crime, uma pista que pode desvendar o caso inteiro. Exatamente. E isso mostra como é importante entender os limites de qualquer sistema de segurança. A gente precisa estar sempre buscando melhorar a proteção contra esses ataques. Afinal, a segurança é uma corrida constante contra as ameaças. Verdade. E falando em limites, o próximo artigo, Segredos sem aleatoriedade perfeita, fala sobre um desafio enorme na criptografia. A dificuldade de gerar números realmente aleatórios em sistemas reais. Ah, sim. É como tentar fazer um bolo com metade dos ingredientes.
Até dá para fazer, mas o resultado não vai ser o mesmo. Isso aí. E o mais interessante é que esse artigo faz uma conexão inesperada entre criptografia e privacidade diferencial. É mesmo. A privacidade diferencial geralmente é usada para anonimizar dados, né? Para garantir que a informação individual não seja identificada. Mas a pesquisa mostra como ela pode ser usada para medir a perda de sigilo quando a gente usa a aleatoriedade imperfeita. Ou seja, mesmo com essa imprecisão nos números aleatórios, ainda dá para ter um bom nível de segurança. Sim, é como construir uma casa num terreno irregular. A gente só precisa ajustar as fundações. Entendi. A lição aqui é que a gente precisa gerenciar e quantificar os riscos, mesmo quando a aleatoriedade não é perfeita. Legal. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Que tal falarmos de armazenamento em nuvem? Pode ser. Beleza. O artigo sobre o Secret Store apresenta um sistema com um princípio bem interessante. Segredo com serviço. É um serviço de armazenamento em nuvem onde nem o provedor consegue ver seus dados. Nossa, parece incrível. E para garantir isso, o Secret Store usa uma criptografia em camadas. Né? É como guardar seus objetos de valor em vários cofres, cada um com sua própria chave. Uau, mas gerenciar todas essas chaves deve ser uma dor de cabeça, né? Pois é, mas o Secret Store tem uma solução: a regeneração de chaves privadas. É tipo uma senha mestra que gera todas as suas outras chaves, só que muito mais segura que aquela sua senha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, entendi. E essa técnica é essencial em ambientes dinâmicos como a nuvem, onde a gente acessa os dados de vários dispositivos. Faz sentido. Para finalizar essa primeira parte, vamos falar de um artigo que apresenta o conceito de segredo de correlação máxima. Interessante. Essa pesquisa explora uma nova forma de medir e alcançar o sigilo, principalmente em sistemas com chaves curtas. É como mandar uma mensagem secreta num cartão postal. Você precisa ser esperto com o código. Verdade? A ideia é minimizar a correlação entre a mensagem e a criptografia. É como fazer a mensagem parecer aleatória, mesmo que a chave seja pequena. E como isso funciona na prática? O interessante é que, para ter uma baixa correlação, a gente precisa de chaves curtas, independente do tamanho da mensagem. Sério. É como esconder um tesouro à vista de todos. A chave é pequena e discreta, mas incrivelmente eficaz. Incrível. Essa abordagem muda tudo na criptografia. Começamos falando da teoria do sigilo e agora já estamos em leilões, armazenamento em nuvem. Pois é. Mas ainda tem muita coisa para a gente desvendar nesse universo da segurança da informação, né? Com certeza. Lembra que a gente está explorando o sigilo num mundo onde o comprometimento de dados é real. A gente precisa entender os limites dos sistemas, as fraquezas que podem ter, mesmo os mais sofisticados. Segurança perfeita é um ideal, né? Na prática, a coisa é bem diferente. Totalmente. Que é o que mais a gente pode explorar nesse mundo. Bom, tem um artigo que me chamou a atenção. Ele fala da equivalência probabilística na criptografia. Vai além daquele modelo clássico do Levial, que trata as mensagens criptografadas como se fossem caixas pretas impenetráveis. Mas no mundo real, as coisas não são tão simples. A gente sabe bem disso, né? O artigo reconhece que, mesmo com a criptografia forte, um invasor inteligente pode conseguir alguma informação. Ele introduz o conceito de equivalência probabilística, que ajuda a comparar diferentes expressões criptográficas do ponto de vista do invasor. Entendi. É como se a gente estivesse tentando entrar na mente de um hacker, né? Para antecipar a jogada. Isso. E no artigo tem exemplo prático para ilustrar a ideia. Eles mostram como pequenas variações em mensagens criptografadas, que parecem insignificantes, podem vazar informações importantes. É como o jogador de pôquer, que percebe um tique nervoso no oponente e usa isso a seu favor. Exatamente. Detalhes que a maioria das pessoas nem perceberia podem ser a chave para um ataque. A gente precisa estar atento a tudo. No artigo, eles usam o exemplo de uma mensagem com 2 blocos de informação. Um bloco é criptografado com 2 chaves, o outro com apenas uma. A gente poderia pensar que o bloco com criptografia dupla é mais seguro, certo? Seria o lógico. Mas os autores mostram como o invasor pode usar o bloco com criptografia simples para descobrir algo sobre o bloco com criptografia dupla. Caramba. É como abrir uma porta com uma chave mestra. A partir de um ponto fraco, todo o sistema pode ser comprometido. Faz sentido. No final, a segurança não é absoluta, né? É sobre gerenciar os riscos. É isso aí. A gente precisa entender as compensações, o que a gente está disposto a arriscar. Talvez a segurança perfeita não exista em todas as situações. É como escolher uma fechadura para a porta de casa. Você pode escolher uma simples ou investir num sistema mais robusto, dependendo do nível de segurança que precisa. Perfeito. E esse artigo mostra como a gente precisa pensar na segurança de forma probabilística, sabe? E além das suposições simples, e criar modelos mais sofisticados que reflitam a realidade dos ataques. Pensar como um hacker para se proteger de um, né? Exato. Tem outro artigo que me fez pensar bastante sobre o fator humano na segurança.
é aquele que fala da segurança por tipagem e controle de acesso a arquivos. Ele explora como as verificações estáticas, tipo sistemas de tipagem e linguagem de programação, interagem com as verificações dinâmicas como as listas de controle de acesso nos sistemas de arquivos. Ah, interessante. É como ter um segurança na porta e um sistema de reconhecimento facial para garantir a proteção. Isso. E nesse contexto, o conceito de grupos de sigilo é muito importante. Eles limitam o acesso à informação, como nomes e conteúdos de arquivos, a grupos específicos de usuários. Tipo, níveis de autorização em uma área restrita, né? Só quem tem permissão pode acessar. É isso aí. E os autores desenvolveram um sistema de tipos de sigilo para uma linguagem baseada em picálculo. Ele permite verificar de forma estática se um programa respeita as regras de sigilo, mesmo com as verificações dinâmicas de controle de acesso. É como ter um auditor de segurança dentro do código, garantindo que tudo esteja dentro das normas. Exato. É como ter a certeza de que seu programa não vai vazar informações confidenciais, mesmo que alguém tente acessar sem autorização. Uma garantia a mais de que o software está protegido. E no artigo tem um exemplo que mostra isso, né? Tem sim. Eles falam de um cliente que compartilha o nome de um arquivo confidencial com outro cliente que tem permissão para gravar num diretório público. A princípio, parece perigoso, né? Se o segundo cliente gravasse o nome do arquivo confidencial num arquivo público, o segredo seria revelado. Mas os autores mostram como a política de controle de acesso impede isso. O segundo cliente não consegue usar o nome do arquivo confidencial para acessar o sistema porque não tem permissão. Ufa. Que bom, né? É como ter um segurança impedindo acesso a uma área restrita. Então a gente precisa pensar em todos os aspectos da segurança, né? As verificações estáticas e dinâmicas para ter um sistema realmente forte. Com certeza. É como construir uma casa segura. Você precisa de paredes fortes, janelas com trancas e um bom sistema de alarme para garantir a proteção completa. Verdade. Mas, mesmo com tudo isso, a gente não pode esquecer do fator humano. É verdade. Os sistemas de tipagem podem detectar muitos problemas, mas não conseguem prever todos os cenários. As pessoas erram e os hackers estão sempre buscando novas formas de explorar as falhas. No final, o elo mais fraco da corrente costuma ser o fator humano. Concordo. A gente precisa projetar sistemas que sejam resilientes, que resistam ao uso indevido, seja por acidente ou por má intenção. A segurança é uma batalha constante. Sem dúvida. E aí entra outro artigo que a gente separou que fala sobre como quantificar a perda de sigilo. Notificar o período de sigilo. Os autores argumentam que aquelas definições tradicionais de segurança, tipo seguro ou inseguro, não são suficientes para o mundo real. É como dizer que uma ponte é segura ou insegura sem considerar o nível de risco. Entendi. A segurança é um espectro, né? Não é só um botão que liga e desliga. Faz sentido. E aí eles propõem uma abordagem mais, digamos, nuanceada. Eles chamam de indistinguibilidade diferencial, que tem um paralelo com a privacidade diferencial na análise de dados. Interessante. E como isso funciona? A privacidade diferencial protege a privacidade das pessoas no conjunto de dados. Ela adiciona ruído aos resultados das consultas, dificultando a identificação de informações específicas. É como tentar achar uma pessoa numa multidão. Se todo mundo estiver de máscara, a tarefa fica muito mais difícil. Entendi. E o artigo aplica essa lógica à criptografia. Em vez de buscar o sigilo perfeito, que pode ser impossível na prática, a gente pode tentar quantificar a informação que vaza, mesmo com aleatoriedade imperfeita ou outros problemas. Tipo, reconhecer que uma fechadura não é 100% segura, mas que a gente pode torná-la muito difícil de arrombar. Exatamente. E essa abordagem é importante quando a gente tem fontes de aleatoriedade limitadas. Números realmente aleatórios são difíceis de gerar. E muitos sistemas usam fontes que podem ter algum nível de previsibilidade. É como tentar embaralhar um baralho de cartas que está meio grudado. Não é um embaralhamento perfeito, mas talvez seja suficiente para um jogo casual. Boa analogia. E o artigo mostra que a indistinguibilidade tradicional, aquela que assume a aleatoriedade perfeita, ainda pode ser útil, mesmo com aleatoriedade limitada. Então, mesmo com um baralho meio grudado, ainda dá para ter um jogo justo. É isso aí, só precisa ajustar a estratégia. Legal? Mas como a gente consegue essa indistinguibilidade diferencial na prática? O artigo destaca o papel dos geradores de números pseudo-aleatórios, os PRGs. Eles pegam uma pequena quantidade de dados aleatórios à semente e geram uma sequência muito maior de números que parecem aleatórios. É como esticar um pedaço de massa para fazer uma pizza grande. Você usa os mesmos ingredientes, mas cria algo maior e mais versátil. É uma ótima forma de ver. E se a gente usar a saída do PRG para criptografia, ainda podemos ter boas garantias de segurança. Entendi. E é como usar aquele baralho meio grudado para gerar um monte de cartas embaralhadas, garantindo que o resultado final seja quase aleatório. Isso. Uma coisa que me impressionou no artigo foi a comparação entre a indistinguibilidade diferencial e a privacidade diferencial.
Mostra como as áreas da computação se conectam, né? Sim, as ideias de uma área podem ser usadas para resolver problemas em outra. A interdisciplinaridade é fundamental para ter novas ideias. Com certeza. E essa troca de ideias é o que torna essa área tão empolgante, né? Sempre tem algo novo para descobrir. É como explorar um novo território. E por falar em novos territórios, que tal a gente explorar um artigo que desafia as nossas noções tradicionais de sigilo e segurança? Pode ser. É? Qual artigo você tem em mente? Aquele que explora as bases filosóficas desses conceitos. Ele argumenta que privacidade e segurança são coisas diferentes, mas que a gente costuma confundi-las. A gente usa esses termos como se fossem sinônimos, né? Pois é. Mas o autor faz uma provocação. Ele diz que a privacidade é usada como uma cortina de fumaça, tirando o foco da segurança pessoal. Interessante. Como assim? Ele diz que, na verdade, a gente deveria se preocupar mais com a proteção contra danos, e não com a privacidade em si. É como dizer que trancar a porta não é para ter privacidade, mas para se proteger de um ataque. Isso. A privacidade tem a ver com o controle sobre as suas informações. A segurança é se proteger de ameaças. Entendi. E o que mais ele fala sobre isso? Ele argumenta que muitas das violações de privacidade são, na verdade, falhas de segurança. As informações vazam, são roubadas e isso causa danos. Faz sentido. É como se alguém invadisse sua casa. O problema não é só a invasão da privacidade, mas o risco de roubo, de violência. Exatamente. E também fala sobre a tensão entre segurança e conveniência na era digital. Muitas vezes a gente abre mão da privacidade para ter mais facilidade, né? Compartilhamos informações online sem pensar nas consequências. É verdade. É como deixar a porta de casa destrancada porque é mais fácil do que procurar a chave. É isso. Você pode até se dar bem na maioria das vezes, mas basta um ladrão para estragar tudo. O risco existe e o que ele propõe para resolver esse problema. Ele diz que a gente deveria focar em medidas de segurança mais concretas, tipo avaliar a probabilidade de danos causados por uma falha de segurança. Em vez de se preocupar com a privacidade de forma abstrata, né? Isso é como avaliar os riscos de um investimento. Em vez de só pensar nos lucros, a gente precisa analisar a chance de perder dinheiro. A gente precisa ser mais realista, né? Com certeza. Segurança não é só guardar segredos, é se proteger de perigos reais. E para isso, a gente precisa entender os riscos, né? Saber o que pode acontecer se as coisas derem errado. Exatamente. E o consentimento informado. As pessoas sabem dos riscos quando compartilham suas informações online. Esse é um ponto importante que ele levanta. Muitas vezes a gente não tem controle sobre como nossos dados são usados. É como assinar um contrato sem ler as letras miúdas. E aí a gente pode acabar concordando com coisas que não são do nosso interesse. É um dilema ético complexo, né? A gente precisa equilibrar a autonomia individual e a segurança coletiva. E garantir que as pessoas têm o poder de fazer escolhas conscientes sobre sua privacidade e segurança. É um desafio enorme. Com certeza. Mas esse artigo nos dá uma base para pensar sobre essas questões de forma mais profunda. Ele nos tira da zona de conforto e nos faz questionar as nossas ideias. E isso é essencial para a gente evoluir, né? Sem dúvida. Agora, que tal a gente se aprofundar em outro artigo? Ele fala sobre a relação entre o sigilo sintático e o sigilo forte. Sigilo sintático e sigilo forte, quais as diferenças? O sigilo sintático é mais simples, usado em ferramentas automatizadas para verificar protocolos de segurança. Ele basicamente checa se um segredo pode ser descoberto a partir das mensagens trocadas. É como tentar descobrir a senha de alguém ouvindo as ligações telefônicas. Entendi. E o sigilo forte? O sigilo forte é mais robusto, baseado na ideia de indistinguibilidade. Ele garante que o invasor não consiga saber nada sobre o segredo, mesmo vendo as mensagens. Tipo, mesmo ouvindo todas as ligações, você não consegue adivinhar assim. Exatamente. E o mais legal é que, em muitos casos, o sigilo sintático já garante o sigilo forte. Sério? Interessante. Os autores provam isso para várias técnicas de criptografia, tipo assinaturas, criptografia simétrica e assimétrica. Mas imagino que tem algum porém, né? Sim, tem. Isso só vale para criptografia probabilística, onde cada operação usa um valor aleatório diferente. Ah, entendi. Já na criptografia determinística, a mesma entrada sempre gera a mesma saída. E aí um invasor pode tentar criptografar vários valores e comparar com a mensagem interceptada. É como tentar adivinhar um número entre 1 e 10. Se você puder continuar tentando, uma hora você acerta. Exato. A criptografia probabilística adiciona aleatoriedade, o que dificulta muito os ataques de força bruta. Faz sentido. E o que acontece quando o invasor não é só passivo, quando ele pode interferir no processo? Boa pergunta. Os autores também analisam o caso de invasores ativos que podem injetar mensagens e manipular o protocolo. E o que eles descobriram? Eles estabeleceram algumas condições para que o sigilo sintático implique sigilo forte, mesmo nesse cenário.
Que interessante. Quais são essas condições? Basicamente, o protocolo não pode fazer testes diretamente no valor secreto. Se fizer isso, o invasor pode conseguir informações sobre o segredo observando os resultados. Entendi. É como um jogo de 20 perguntas, onde você tenta adivinhar uma palavra. Se você puder fazer perguntas sobre a palavra, fica mais fácil. Mas se só puder fazer perguntas que não se relacionem com a palavra, a dificuldade aumenta. Exato. E se o protocolo seguir essas condições, o sigilo sintático garante o sigilo forte, mesmo com várias seções do protocolo. Caramba! Isso simplifica bastante a verificação de segurança, né? Sim, é como ter uma ferramenta que verifica automaticamente se o sistema é seguro, sem precisar de análises manuais complexas. Incrível. E isso é ótimo para ter mais praticidade e eficiência. Com certeza. Ferramentas automatizadas podem ajudar a encontrar falhas logo no começo do desenvolvimento. E isso economiza tempo e dinheiro, né? Sem dúvida. Mas é importante lembrar que o sigilo sintático tem seus limites. Nenhuma medida de segurança é perfeita. E os autores do artigo mostram exemplos de como o sigilo sintático pode ser quebrado se as condições não forem satisfeitas. É importante ter isso em mente, né? Pra gente não se iludir. Com certeza. E para finalizar nossa análise, que tal a gente falar de um artigo que explora os desafios de verificar segredos em sistemas que autenticam usuários com base em segredos compartilhados, como senhas UPNs. Parece interessante. A autenticação é fundamental hoje em dia, né? Totalmente. A gente precisa proteger nossas informações, mas também garantir o acesso aos serviços online. E qual é o desafio que o artigo aborda? Ele fala de um problema que existe a maioria dos sistemas de autenticação. Que problema? Qualquer pessoa pode tentar descobrir se um valor é o segredo, mesmo sem saber o segredo. Como assim? Por exemplo, num caixa eletrônico, você pode digitar qualquer PIN. A máquina vai te dizer se está certo ou errado. Ah, entendi. É como um jogo de adivinhação. Isso. E esse recurso, e parece inofensivo, causa problemas para os modelos de segurança de fluxo de informações. Por quê? Porque esses modelos tentam impedir que qualquer informação sobre o segredo seja revelada. Mas nesse caso, a própria máquina revela se o pinner está certo ou errado. Exato, e aí entra a questão da complexidade computacional. Como assim? Os autores argumentam que, se o segredo for longo e aleatório o suficiente, é quase impossível para um invasor adivinhá-lo por força bruta, mesmo que ele possa fazer testes. É como procurar uma agulha num palheiro gigante. Isso. E eles desenvolveram um sistema de tipos que garante que nenhum programa vaze segredos em tempo polinomial ou com probabilidade significativa se os segredos forem longos e aleatórios. É como ter um segurança que só deixa entrar quem sabe o código secreto. Exatamente. Mas e se vários programas colaborarem para vazar a informação? Boa pergunta. Os autores mostram que isso é possível, mas só em modelos concorrentes síncronos. Então, a segurança não depende só de um programa, né? Mas de como vários programas interagem. É isso aí. Segurança é um problema que precisa ser analisado como um todo. É como um quebra-cabeça, né? Cada peça é importante. Com certeza. E este artigo nos mostra como a verificação de segurança em sistemas que usam senhas ou PINs é complexa. A gente precisa estar sempre atento às novas ameaças, né? Sem dúvida. A segurança é uma batalha constante. Parece que a gente nunca pode baixar a guarda, né? A gente precisa estar sempre um passo à frente, né? Mas falando sério, essa área é fascinante. É um desafio intelectual constante. Totalmente. A gente precisa pensar fora da caixa o tempo todo. E para quem está nos ouvindo, espero que esse Deep Dive tenha dado uma nova visão sobre a importância do sigilo nesse mundo digital. Não é só sobre proteger senhas. É sobre proteger a nossa liberdade, a nossa privacidade, a nossa identidade. É como proteger o nosso espaço nesse mundo online que não para de crescer. E como a gente viu, a segurança da informação é complexa, né? A gente precisa de uma abordagem completa. Combinar a parte técnica com o comportamento humano, a ética, as novas ameaças. É como construir uma fortaleza. Paredes fortes, portões resistentes, guardas atentos. E estratégias inteligentes para se defender dos invasores. Exatamente. Bom, para a gente finalizar essa jornada épica, fica uma pergunta para vocês. No mundo com tantos vazamentos de dados, qual é a nossa responsabilidade? O que a gente pode fazer para se proteger? Como a gente pode usar o que aprendemos hoje para tomar decisões melhores sobre as tecnologias que usamos, os dados que compartilhamos? O futuro da segurança depende de todos nós. Se a gente entender os princípios da criptografia, os limites da segurança e a importância de cuidar dos nossos dados, a gente pode construir um mundo digital mais seguro. É como cuidar do nosso planeta. Cada um tem um papel importante. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso Deep Dive. Até a próxima. E lembrem-se, a segurança é a responsabilidade de